Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Estabilizando a estrutura. De acordo com sua lei, o pêndulo faz todo o possível para aumentar a energia de um conflito existente. As batalhas das quais os pêndulos extraem sua energia acontecem constantemente ao nosso redor e geralmente envolvem duas ou mais estruturas opostas. Há muitos exemplos disso: guerra, revolução, competição e outras formas de confronto. No entanto, além de demonstrar agressividade contra seus inimigos, outra característica distintiva de qualquer pêndulo é seu impulso para manter e fortalecer a estrutura que torna possível sua própria existência. As entidades de informação-energia são formadas e crescem simultaneamente com o surgimento de uma estrutura ordenada criada por representantes vivos do mundo. Mundo natural. A existência de qualquer pêndulo é totalmente dependente dos níveis de estabilidade da estrutura recém-criada. Assim, o pêndulo fará tudo o que for necessário para estabilizar sua estrutura. Esta é a segunda lei do pêndulo. Como ilustração desta lei, tomemos o exemplo muito simples de um cardume de alevinos. A escola se comporta como se fosse um único organismo. Se você assustá-lo de um lado, todos os peixes se viram e nadam na direção oposta de forma síncrona. Como se explica esse fenômeno de sincronismo? Se assumirmos que cada peixe individual está reagindo aos movimentos do próximo peixe nadando ao lado dele, a resposta à perturbação assumiria um efeito em cadeia. No entanto, por mais rápido que o sinal fosse transmitido para os outros peixes no cardume, ainda haveria algum tipo de atraso entre os tempos de resposta de diferentes peixes. O ponto aqui é que não há atraso. A escola pode crescer em proporções bastante grandes, no entanto, o mesmo sincronismo é observado. As aves demonstram o mesmo comportamento. Se você já viu um grande bando de pássaros pequenos, mas em movimento rápido, deve ter notado a incrível coordenação expressa em seus movimentos para frente e para trás. Talvez o que estejamos vendo seja o funcionamento de um tipo diferente de mecanismo, por exemplo, algum tipo de contato telepático. Isso é improvável embora. Na água, onde não há cardumes de peixes, se você assustar um peixe, outro situado a apenas 1 metro de distância não responderá de forma alguma. Então, não é uma questão de conexão telepática. O sinal é transferido apenas quando os peixes estão juntos em um cardume, o que em essência representa uma estrutura extremamente simples. Ou será que nenhum sinal está sendo transferido? Tomemos o exemplo de uma estrutura de nível superior, como um formigueiro. A ciência ainda não foi capaz de fornecer uma explicação persuasiva de como a colônia é administrada. Em um formigueiro há ausência de hierarquia social e, no entanto, incrivelmente há uma atribuição precisa de responsabilidades, permitindo que todos os insetos trabalhem de maneira coordenada, como em qualquer outra organização gerida por gestão centralizada. As formigas se comunicam excretando substâncias odoríferas chamadas feromônios. Os rastros de odor permitem que eles encontrem o caminho de casa e localizem alimentos. No entanto, isso não explica como a informação é passada simultaneamente para todos os membros da colônia. Não há dúvida de qualquer forma superior de troca de informações existente entre as formigas. Caso contrário, por que elas estariam usando uma fonte de dados tão primitiva como os odores? Então, o que une os membros individuais em uma colônia organizada? A resposta é o pêndulo. Ao mesmo tempo em que a estrutura é criada e desenvolvida, forma-se uma entidade informacional energética que assume a função de administrar e estabilizar aquela estrutura. Existem ligações diretas e de feedback entre o pêndulo e os elementos estruturais. O pêndulo existe por conta da energia de seus adeptos e sincroniza sua atividade unindo-os em uma comunidade organizada. Pode parecer de fora que a estrutura é auto-organizada, mas não é o caso. A auto-organização só é aplicável à natureza inanimada, onde as leis da física servem como o princípio organizador. Por exemplo,
Durante o processo de cristalização, as moléculas de água são dispostas em uma estrutura de rede que é determinada pela forma das moléculas e pelas forças de interação. Unir organismos vivos em uma estrutura requer a presença de um fator de organização externo. Esse fator é o pêndulo. Como exatamente o pêndulo desempenha sua função organizadora, ninguém ainda pode dizer. Evidentemente, um certo tipo de troca de energia informacional ocorre entre a entidade e o organismo vivo. Qualquer estrutura que une organismos vivos tem um pêndulo como superestrutura controladora. No entanto, não se pode dizer que o pêndulo controla a estrutura através da qualidade da razão porque não é capaz de intenção consciente. A consciência de uma entidade de energia informacional é semelhante a um algoritmo. Em vez de implementar um projeto da maneira que um ser inteligente faz, ele gerencia a estrutura mais ou menos como um programa direciona o funcionamento de um dispositivo automático. À medida em que os elementos da estrutura agem automaticamente depende de seu nível de consciência. Quanto mais primitivo for o organismo vivo, menos ideia terá de seus motivos e ações. Quando um ser vive isolado, suas ações são determinadas pelo programa interno de seu próprio conjunto de instintos. No entanto, quando os seres vivos se reúnem em grupo, um programa externo do pêndulo começa a fazer efeito, direcionando o comportamento da comunidade como um todo. O mundo agressivo em que todos os seres se comem desenvolveu-se como consequência da primeira lei do pêndulo. Considerando que a agressão é um produto do pêndulo, não precisa ser uma característica necessária do mundo natural. A confirmação disso pode ser encontrada em vários cantos do planeta, por exemplo, como na Nova Zelândia, país com quase nenhum predador. Muitos habitantes da Terra precisam se unir em grupos para garantir sua sobrevivência em um ambiente perigoso. Pêndulos forçam os seres vivos a se tornarem elementos de uma determinada estrutura segundo o princípio: ok, Skit, se você quer sobreviver, faça como eu. As pessoas também tendem a se reunir em grupos de acordo com seus interesses. Isso pode ser explicado pelo fato de que é mais fácil para eles se comunicarem com outras pessoas que pensam da mesma forma. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas têm dificuldades para se comunicar. Por mais sem esforço que os relacionamentos interpessoais possam parecer na superfície, eles são incrivelmente tensos por uma variedade de razões, internas e externas. Para estabelecer um contato mais próximo umas com as outras, as pessoas procuram instintivamente por algo que tenham em comum que possa uni-las. É aí que entra a função estabilizadora do pêndulo. Quando duas pessoas em uma conversa estão balançando no mesmo pêndulo, elas estão no mesmo comprimento de onda e facilmente encontram uma linguagem comum. Isso permite que o relacionamento adquira uma qualidade de facilidade, tornando possível fumar ou beber, sentar e fazer uma refeição especial juntos, acampar, jogar um jogo, etc. De fato, a ilustração mais impressionante da segunda lei do pêndulo deve ser o nascimento da civilização humana. Você já se perguntou como surgiram as cidades? Por que as pessoas que viveram por milhares de anos em acampamentos e aldeias nômades, e de repente, começaram a construir assentamentos civilizados? Em que se baseavam? Artesanato, comércio, guerra talvez? As cidades mais antigas do mundo datam do mesmo período das pirâmides. Caral, por exemplo, foi descoberto recentemente no Peru. Esta cidade perdida passou despercebida pelos arqueólogos por quase 5.000 anos. Foi finalmente descoberto quando se descobriu que as colinas elevadas no deserto já foram pirâmides, uma das quais igualou em tamanho as pirâmides egípcias. Os arqueólogos ficaram surpresos ao descobrir que as escavações não revelaram nenhuma evidência de cerâmica ou armamento. As pessoas daquela época usavam ferramentas primitivas feitas de madeira, pedra e osso. Mais tarde ficou estabelecido que os habitantes da cidade cultivavam algodão e faziam redes de pesca que trocavam por peixes com os habitantes de áreas litorâneas. E, no entanto, os habitantes de uma aldeia poderiam facilmente se envolver no mesmo meio de vida. Não havia estruturas de defesa em torno de Caral, o que exclui a questão de uma pré-história militar para a cidade. Então, o que causou o surgimento desta cidade?
Desde os tempos antigos, os seres humanos viviam em aldeias engajadas em formas primitivas de artesanato, negociando ou travando guerras com outros fatores que habitavam a mesma região. E, no entanto, eles fizeram tudo isso sem precisar construir cidades de pedra ou erguer pirâmides. Com toda a probabilidade, o pêndulo serviu como fator organizador, ou mais precisamente, fator estabilizador desses assentamentos. É impossível dizer exatamente por que isso acontece. A verdade nunca pode ser encontrada longe. Provavelmente, em um determinado momento, uma estrutura de pêndulo é formada espontaneamente que carrega a capacidade de desenvolvimento posterior. Pois uma cidade é, em essência, uma complexa hierarquia pendular de produção, consumo e troca. Se a construção do sistema auto-organizado for estável no início, ele se expandirá e se fortalecerá. A estrutura pode até evoluir para a formação de uma civilização complexa. Esse processo continuará até que um defeito na arquitetura derrube a gigantesca construção. Claro, há um longo caminho a percorrer antes que isso aconteça conosco, embora tudo dependa. Vamos voltar à vida como ela é agora. Os seres humanos são mais despertos em comparação com outros representantes do mundo animado e, no entanto, estamos sempre conscientes de nossas ações? A mente humana é capaz de criar estruturas e mecanismos complexos, construir cidades inteiras e pesquisar o mundo em que vivemos, e, no entanto, no contexto da consciência, o homem não se desenvolveu muito além do reino animal. Toda a sociedade está organizada em uma estrutura complexa que consiste em formações separadas da família às grandes corporações e nações inteiras. Como na natureza, se uma pessoa vive em condições relativamente isoladas, ela é conscientemente responsável por suas ações. Como sabemos, a iluminação foi alcançada por aqueles que se isolaram da sociedade. No entanto, uma vez que uma pessoa se torna um elemento de uma estrutura em grande medida, ela está adormecida, o que não parece impedir a mente de se envolver em produção tecnológica avançada. Uma fábrica moderna é muito mais complexa do que um formigueiro e, no entanto, em essência, ambas as estruturas são controladas por pêndulos. Todas as conquistas de o progresso científico e tecnológico, se considerado em conjunto, é produto de uma estrutura e não de um indivíduo específico. A televisão como um aparelho é a invenção de um homem, mas a televisão no sentido mais amplo de transmissão de televisão é o produto de todo um sistema que é controlado por um pêndulo. Quando uma pessoa se torna um elemento de uma estrutura maior, ela é obrigada a seguir a regra do pêndulo. Como resultado, surge uma contradição inevitável entre os interesses pessoais do indivíduo e as condições impostas pela estrutura. A pior coisa é quando uma pessoa não está ciente disso e obedientemente labuta e transpira para o sistema incapaz de ter tempo para levantar a cabeça, olhar ao redor e tomar consciência do que está fazendo. Você pode pensar que tudo isso é bobagem. Por que você acha que eu não estou ciente? Muito pelo contrário, estou perfeitamente ciente do que estou fazendo, por que e para que estou fazendo. Improvável. Os acampamentos de verão para crianças são um bom exemplo. A psique vulnerável dos adolescentes, relativamente livre de aulas, serve como solo fértil do qual podem brotar pêndulos. Devido à sua essência agressiva, os pêndulos criam um ambiente no qual o espírito de competição pode florescer. Nesse ambiente, se você for de alguma forma diferente de todos os outros, ou seja, não atender aos parâmetros da estrutura, pode ser escarnecido, expulso do rebanho ou simplesmente espancado. Nestas condições, o adolescente cai em um sono mortal. Eles vivem como se estivessem em um sonho, incapazes de levar plenamente em conta suas ações como parte da multidão ou em oposição a ela. O sedativo é o resíduo pesado que as relações competitivas lhes deixam, e a forte suspeita de sua própria inadequação e incapacidade de acompanhar os padrões. O adolescente nunca fica um minuto livre dos sentimentos de opressão e cautela, mesmo que para todas as outras intenções e propósitos pareça calmo, confiante e animado. É o mesmo sentimento de opressão beirando a desesperança que uma pessoa experimenta em sonhos não lúcidos quando está à mercê total do que está acontecendo no sonho.
A vida em um ambiente agressivo acontece com o indivíduo como no sonho. Um fluxo rápido de circunstâncias carrega o indivíduo, forçando toda a sua consciência a se concentrar em apenas ficando à tona e mantendo um olho ansioso aberto na expectativa da próxima coisa. A menos que um adolescente tenha um forte senso de identidade que lhe dê uma força interior para se agarrar, ele começa instintivamente, até mesmo inconscientemente, procurando outra fonte de força para fortalecer sua posição. O pêndulo está aí para oferecer esse apoio, mas não livremente, apenas em troca de submissão às regras da estrutura. Em um ambiente como um acampamento de verão, sempre parece haver algumas crianças barulhentas que parecem extremamente confiantes e se sentem bem em casa. Sua falsa confiança depende da força oferecida pelo pêndulo. Imagine duas crianças assim, uma preguiçosa e a outra um brincalhão. Ei, você! Olhe para mim! Faca ó que eu faço! Faca ó que eu faço! Ei você! O que você está esperando? Pare de cutucar o nariz, relaxe, divirta-se, cara. Ninguém mais percebe que essas duas crianças estão penduradas no gancho do pêndulo como uma marionete em uma corda. A fonte de força, embora efêmera, cria a ilusão. Os outros veem como os bonecos são confiantes e agem de maneira semelhante. Eles também ganham uma fonte de força em troca de seguir a regra, faça como eu faço. Eventualmente, todos eles acabam pendurados juntos como os preguiçosos e os brincalhos. É assim que a estrutura é feita. O importante é perceber que os adeptos do pêndulo cumprem a regra inconscientemente. Eles estão totalmente sob a ilusão de que esta é a coisa certa a fazer. Ao seguir a regra, os adeptos podem se safar fazendo o que quiserem, desde que todos sigam o exemplo. Por exemplo, as pessoas não apenas xingam quando estão discutindo, eles juram como parte de seu discurso comum. Não ocorre mais a ninguém que palavrões são vulgares. A vulgaridade é sinal de mau gosto e baixa classe social. É o mesmo que não lavar ou usar roupas sujas. As pessoas podem não estar vestindo suas roupas sujas no momento, mas certamente estarão assim que alguém estabelecer uma regra para fazê-lo. Por exemplo, na corte do rei francês Luís IV ninguém nunca se lavava porque o rei tinha uma aversão patológica à higiene e a reduzia a lavar as mãos com conhaque. Os membros da corte foram obrigados a seguir seu exemplo e esconder o odor desagradável que vinha de seus corpos. Eles se encharcaram de perfume, como resultado do qual uma forte fedor reinava em todo o terreno do palácio. E porque todos eles inevitavelmente sofriam de piolhos, as damas e cavaleiros introduziram um hábito sofisticado ou carregar paus finos para que se coçassem de maneira delicada. Como você pode ver, a regra é capaz de reabilitar qualquer absurdo. O ponto principal é que aqueles que observam a regra agem absolutamente da mesma forma, em massa, como um rebanho de ovelhas. Por exemplo, a primeira pessoa que disse iníquo deve se considerar um verdadeiro pastor. Mas todos os outros que repetem essa e outras palavras convenientes, como papagaios em coro, agem exatamente como ovelhas. Você se lembra do cardume de peixes bebê? A humanidade realmente progrediu muito longe em termos de consciência? Não são apenas os adolescentes que estão sujeitos à influência dos pêndulos. São também os adultos, principalmente quando se reúnem em uma multidão. Por exemplo, em uma reunião quando alguém ou algo está sendo discutido por um grupo, uma pessoa pode descobrir que pode se levantar de repente e começar um grande discurso, pegando-se de surpresa. Em retrospectiva, eles se perguntarão como diabos conseguiram superar isso e se convencerão por eras de que tudo o que disseram estava certo. A multidão força seus membros a se comportarem de uma maneira que muitas vezes não é característica. É assim que o pêndulo influencia aqueles que buscam uma fonte de força e segurança. Então, se alguém pensa que encontrou segurança dentro de uma estrutura, e daí? Esta é uma solução para o problema. Mas você deve ter em mente que, se observar as regras da estrutura, pode esquecer sua individualidade. Você será como todo mundo e encontrará paz e segurança. Ao mesmo tempo, você abandona seu dom divino,
a singularidade de sua alma, da qual depende a parte genial de você, para não falar do fato de que a unidade de coração e mente se torna impossível. Quando uma pessoa está inteiramente sob o poder da estrutura, ela fica quase totalmente inconsciente e incapaz de perceber a voz do coração, o que significa que nunca procurará seu verdadeiro caminho e passará a vida a serviço da estrutura. Não estou dizendo que o caminho pessoal de cada um só pode ser encontrado além dos limites de uma determinada estrutura. Claro, você pode desaparecer nas montanhas e se desligar do mundo dos pêndulos, mas se a vida continuar a ser um sonho subconsciente nas montanhas também, então você não mudará nada. O desafio é permanecer o capitão do seu destino enquanto estiver dentro da estrutura. É possível, por exemplo, adquirir a autoconfiança que uma criança tanto precisa sem se submeter à regra do pêndulo ou se tornar um pária social. Facilmente. Tudo o que você precisa fazer é acordar e observar a cena através dos olhos de um observador enquanto ainda está no palco. Então fica imediatamente evidente quem são os favoritos dos pêndulos, os preguiçosos e os brincalhões e adeptos que seguem a regra. Você não deve julgar ou desdenhar as pessoas por seguirem a regra. Se como resultado de sua consciência do modo como as coisas você começa a se comparar com aqueles que estão adormecidos, surgem relacionamentos dependentes, ocorre a polarização e o desperto inevitavelmente se torna um pária. É muito importante lembrar que não basta simplesmente rejeitar a regra do pêndulo. Você tem que substituí-lo pela regra do transurfing, seja você mesmo e permita que os outros façam o mesmo. Então você será capaz de encontrar sua fonte de força e segurança interior. Depois de entender o que está acontecendo ao seu redor, você já está a meio caminho de casa. Esse conhecimento por si só traz uma crença confiável e calma em si mesmo, porque a falta de autoconfiança vem do medo do desconhecido. Quando uma pessoa não está familiarizada com as regras do jogo, o mundo parece assustador e hostil. Então, sentimentos de solidão e depressão tomam conta de você, levando-o a dormir e submetendo-o à regra do pêndulo. Sabendo de tudo isso, você agora é capaz de transformar a vida em um sonho acordado consciente, o que significa ter controle sobre uma situação. Ou você se torna um pastor ou pelo menos deixa de ser uma ovelha. No que diz respeito ao fortalecimento de sua posição, falamos sobre isso com bastante detalhes na teoria do transurfing. Em primeiro lugar, você deve se livrar dos sentimentos de culpa, o que significa que você deve parar de se justificar e explicar suas ações para outras pessoas que têm a audácia de julgá-lo. Em segundo lugar, pare de proteger ou provar seu valor. Se você seguir a regra do transurfing ao mesmo tempo, essas duas coisas serão mais do que suficientes para adquirir uma sensação de força e segurança interior, ou seja, para começar a viver de acordo com suas próprias crenças. Tenha em mente que você não pode simplesmente se opor impensadamente a uma determinada estrutura tentando desesperadamente se livrar de sua influência. Devo repetir que não estamos falando de se libertar inteiramente dos pêndulos, mas de como evitar ser um fantoche em uma corda. Uma vez acordado, você sentirá e verá como a estrutura pesa sobre você. Você quer viver, quando ela tenta impor suas próprias regras. Então você poderá decidir por si mesmo se quer se recusar a seguir suas regras ou se quer observá-las. O importante é tomar uma decisão consciente enquanto os outros estão dormindo. Essa é a estratégia da pessoa que domina a situação. Como exemplo, cito uma carta bastante característica. Porque, às vezes, quando você faz seu trabalho com um alto padrão ou faz ainda mais do que o esperado, sugerindo novas ideias que são muito bem recebidas, ninguém percebe e outra pessoa recebe o crédito. Mesmo que haja um aumento de salário disponível, sou rapidamente esquecido como se nem estivesse na disputa e se me for oferecido inicialmente uma pequena promoção no processo de formalização, outra pessoa assume o cargo antes de mim ou é adiada. É como se eu fosse invisível. Por que isso acontece? Parece que o leitor que fez esta pergunta trabalha no sistema administrativo. Qualquer sistema é um pêndulo. A estrutura de energia informacional surge primeiro na forma de um conjunto de ideias e princípios e depois é materializada materialmente, ou seja, em um sistema.
O sistema então começa a se desenvolver de forma independente, submetendo seus adeptos às suas leis. Pêndulos colocam seus adeptos em posições-chave não com base no mérito e no autosserviço, mas com base em quão completamente eles se encaixam no sistema. Seria ingênuo pensar que na carreira ou na hierarquia de poder as pessoas são organizadas de acordo com suas qualidades e realizações distintivas. Talvez este seja o caso até certo ponto, mas, no entanto, qualidades e realizações distintivas não são o principal. O critério mais importante não é quão bem uma pessoa realiza seu trabalho, mas quão corretamente ela o faz do ponto de vista do sistema. O pêndulo está mais preocupado com a estabilidade. Portanto, em primeiro lugar, você deve direcionar suas ações para apoiar a estabilidade do sistema. Se você quer subir na carreira, você tem que entender a diferença entre bem e corretamente. Aqui tudo depende da equipe. Os pêndulos também são diferentes. Na maioria das equipes, criatividade, iniciativa, entusiasmo e independência são bem-vindos, mas no caso de um aparato de gestão ou grande empresa, as leis e a ética são totalmente diferentes, ou seja, corporativas. A ética corporativa envolve regulamentações, disciplina e diligência mais rigorosas. Tomar a iniciativa pode ser punido, a independência enfrentada com cautela e a criatividade está longe de desempenhar o papel mais importante. Neste tipo de sistema você tem que ser mais correto e não o melhor. Então você tem que ser capaz de se comportar de maneira consciente e flexível de acordo com a realidade do mundo do pêndulo. Não é tão difícil quanto pode parecer. O importante é acordar mais cedo ou mais tarde. Facilite sua vida.